Beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho de tempo geológico. Pessoal, geológico. Você vai falar sobre extinção de animais, as primeiras vidas no oceano. Não. Eu vou me importar mais com o que se refere à geografia. Claro que a biologia, você está falando de tempo geológico, você vai falar também sobre a formação da vida. Mas só que o que nos interessa é a formação da estrutura. Tá? Então, eu vou falar de estrutura. E como aconteceu essa divisão do tempo. Claro que você vai ter acesso aí às principais divisões, a tabela completa geológica com as questões biológicas. Pois bem, vamos lá. Como é que é dividido o tempo geológico? E eu sempre faço aquela brincadeira, né? De meses, íons, semanas, eras, períodos, dias e épocas, horas. Se você quiser aprender dessa forma, sem problema. Contanto que fique mais fácil e que você não erre isso na prova, eu não estou nem aí da forma que você vai memorizar isso. Mas o que é importante é que você saiba que a divisão do tempo geológico é em íons, que é um tempo mais amplo, eras, que é a subdivisão do íon mais moderno, dos períodos, que são as divisões dos períodos mais da era mais moderna, e o surgimento do homem, que vai ser dividido em épocas. E aí é que nasce a nossa história. Você já sabe toda a questão. História antiga, Idade Média, história moderna, enfim. Tudo isso se data a partir do surgimento do homem. Peraí, tem um atrasinho aqui. Quem é que tá aí? Quem é que chegou? Entrou alguém aqui, mas só que já passou batido, já foi de aula. Pede para entrar de novo aí, pessoal. Bom, então olha só. Galera, é o seguinte. O tempo geológico, ele é dividido em 4 esferas. Vamos falar de 2 que já terminaram, mas que basicamente todo o planeta foi formado aí. Tá? Então, nós vamos falar do íons, que é os meses. O primeiro íon que nós tivemos começa a partir de 4,6 bilhões de anos e vai até 3 bilhões de anos. Então, nesse período de 1,6 bilhões de anos, foi que a Terra levou para formar a sua crosta terrestre. Em outras palavras, nesse período que a Terra se resfriou. Beleza? Então, quanto tempo durou? 1,6 bilhões de anos. Formou a crosta terrestre, fecha o íon arquiano e entra no novo íon a partir de 3 bilhões de anos. Que aí você tem a formação dos minerais metálicos. E o nome desse íon é Proterozoico. Então, no arquiano se formou a crosta, no Proterozoico se formou os minerais metálicos. Tá? Pessoal, por que isso é tão importante? Porque os recursos minerais que foram feitos nesse período, hoje, para a gente, são fontes de divisas. Ou seja, gera dinheiro, gera formação de nova estrutura. Daquilo que nós vivemos hoje, o homem utiliza isso, né, para o seu modo de vida. Então, isso é muito importante. Quanto tempo que isso durou, pessoal? 3 bilhões de anos atrás, né, até 542 milhões de anos. Então, olha só. O íon arquiano, de 4,6 bilhões de anos, até 3 bilhões de anos, e o íon proterozoico, de 3 bilhões de anos, até 542 milhões de anos. Nesses 2 íons aqui, que já terminaram, foi formado 88% do planeta. Ou seja, até então não tinha nada de fósseis. E aí você tem os maciços cristalinos, ou escudos cristalinos, nós já vamos ver como é que é essa formação, e a estrutura formada diretamente do resfriamento do magma, dos metais e minerais derretidos. Aí, nesse pedaço, é onde se forma basicamente
toda a estrutura do planeta. A partir dessa estrutura formada, meus amigos, é que nós vamos ter o tempo mais recente. Aí é o tempo antigo, formação dos escudos cristalinos, dos maciços, né, dessa estrutura. Com o desgaste dessa estrutura, aí nós vamos ter os tempos recentes, que aí você vai ter soterramento de matérias orgânicas, e aí você vai ter vida nos oceanos, e essas vidas vão ser extintas. Então aí, a partir daí, você vai ter a fase, o íon dos fósseis. O íon das matérias vivas, orgânicas. Então, nós vamos para o íon panerozoico, que é o íon que nós estamos agora. Então, há 542 milhões de anos atrás, se formou o íon fanerozoico. Como nós estamos nele, dividimos em semanas que seriam as eras. Então, a partir daí, se você quiser escrever isso aí nas suas anotações, o íon fanerozoico é o íon dos fósseis. Nós vamos falar agora daquilo que já foi vida, daquilo que foi transformado, daquela matéria, né, daquela unidade geológica dos maciços, né, que vieram diretamente do resfriamento do mar, eles passando pelo processo de desgaste e formando essas unidades geológicas que nós vamos falar agora. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos falar daquilo que seria a formação do pré-cambriano para o cambriano. Câmbria seria uma cidade que ficava na Rússia, né? Uma cidade antiga russa, a qual foi datada os primeiros fósseis, né, a serem encontrados. Então, nós vamos dividir em paleozoico, fósseis antigos, mesozoico, fósseis médios, e cenozoico, fósseis recentes. Então, vamos falar sobre o período pré-cambriano, primeiros fósseis. A formação das bacias sedimentares. Né? As bacias sedimentares, basicamente, elas são formadas a partir do desgaste, da erosão, do intemperismo e da erosão nas rochas ígneas, né? No caso, da formação das estruturas dos maciços. E aí você vai ter uma série de formações, como, por exemplo, o soterramento de matéria orgânica das florestas que viviam, né, naquela região onde foi soterrado. Então, o terreno geológico formado na era pré-cambriana e do início da era paleozoica se desenvolveu nos primeiros milhões da formação da Terra. E aí vem o período mais importante para a gente da geografia. Você vai ter o Ordoviciano, né, o Siluriano, mas o que mais importa para a gente nessa era seriam os períodos Carbonífero e Permiano, onde você tem, a partir daí, o soterramento, a formação das reservas de carvão mineral. Porque ali você já tinha uma enorme quantidade de florestas, que aí eram soterradas a partir desse processo erosivo durante esses milhões de anos, né? E aí se formam as primeiras matérias que seriam os diferenciais para a nossa realidade hoje, que seria a formação do carvão mineral, que hoje, né, há bem pouco tempo atrás, que seria a época dos homens, foi o combustível da primeira revolução industrial. Então, o carvão, galera, e ele vai ter toda uma condição de mais tempo soterrado, né, e em lugares mais conservados. Então, assim, nesse período, se formavam extensas reservas de carvão mineral devido à quantidade enorme de florestas. Hoje, esses depósitos estão espalhados pela América do Norte, Europa e Ásia. E aí, tem uma diferença de carvão enorme. Por quê? Os melhores carvões do planeta se encontram no hemisfério norte, porque eles estão mais soterrados, eles são mais antigos em ambientes mais frios. É o antracito, que é o melhor carvão mineral de todos, esse que é utilizado para a Revolução Industrial, e o hulha. Você tem 90% de carbono no antracito, o hulha você tem 80% de carbono. Já os piorezinhos, né, que são encontrados aqui no Brasil, no Vale do Itajaí, no Vale do Tubarão, eles não são de todos imprestáveis. Mas se você fosse usar para a primeira Revolução Industrial, por exemplo, eles já teriam uma certa dificuldade.
Porque a produção desses carvões, lignito e turfa, principalmente o turfa, né? Eles teriam que ser, você teria que gastar mais dinheiro na produção para tirar as impurezas, porque ele tem um percentual de carbono inferior. O lignito tem 70%, o turfa tem 60%. Lógico que você também tem o carvão feito de madeira, aquele carvão que você bota no churrasco, que tem 40% de carbono, esse já não explode com tanta facilidade, mas o carvão, esse tipo de carvão, você pode até fazer queimar. É só queimar a madeira e enterrar e deixar um tempo lá. Entendeu? Assim se faz carvão vegetal. Né? Então, assim, esse carvão da América do Norte, da Europa, da Ásia, por exemplo, da Rússia, né, da China, do Canadá, dos Estados Unidos, esse carvão é maravilhoso. Ele explode com muita facilidade. Por isso que foi utilizado para mover trens e barcos lá no século XVIII, tá? No século XVII e XVIII, no período de Revolução Industrial. Na era Mesozoica, podemos dizer que seria a era dos fósseis médios, teve uma duração de 241 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. Então, aqui, para você que não entendeu como é que seria isso, nós temos 3 períodos importantes. Porque você tinha, né, esse período de divisão dessas placas tectônicas que nós estávamos falando, entrando em processo de desmembramento da massa continental. Então, por isso que nós vamos falar que, a partir daí, você teve a formação das bacias sedimentares, das falhas geológicas, e diferente do que houve lá no período... Um minutinho. É isso que eu queria evitar, gente. Toda hora o pessoal entrando. Era isso que eu queria evitar. Então, vamos lá. Rapidinho, voltando aqui com o raciocínio. Ai, saco. Próxima vez chega cedo. Oi. Vamos lá. Então, o que houve nessa era mesozoica? Você teve o período Triássico, né? Período que ocorre a maior extinção da Terra, no caso, a gente vai falar só para poder deixar um spoiler aí de biologia, e vai ser dizimada 95% de toda a vida marinha por causa desse fenômeno aí de separação, de fragmentação dos continentes. Eles estavam unidos em uma massa continental denominada Pangeia, que significa terra única, né? Essa grande massa continental, como você está vendo aí no desenho. A partir do período Jurássico e Cretáceo, né, você teve uma mudança nesse panorama com as altas pressões do magma, as altas temperaturas, fragmentando essa massa continental. Então, no período Jurássico, começa uma fragmentação, Triássico, melhor dizendo, começa uma fragmentação para passar por todo o período Jurássico, e aí você tem a divisão entre Pangeia, terra única, em terra do norte, Laurásia, e terra do sul, Gondwana. Desculpa. Terra única em terra do norte, Laurásia, terra do sul, Gondwana. Então, o período Cretáceo, que é o mais importante para você entender, houve também um soterramento, como houve lá no Paleozoico. Só que dessa vez estava acontecendo um soterramento de vidas marítimas, de matéria orgânica marinha. Algas, animais, peixes. Então, tudo isso, né, com essa fragmentação, houve a formação de mais de 50% das reservas mundiais de petróleo e gás natural, que são conhecidas hoje, das quais são concentradas, né, a maior parte no Golfo Pérsico, né, lá na Península Arábica, e na região entre o Golfo do México e a costa da Venezuela. Então, assim, são as regiões que hoje em dia possuem as maiores reservas comprovadas de petróleo. Então, partindo desse princípio,
passamos para a Era Cenozoica, a era que nós estamos agora. Então, o princípio da Era Cenozoica marca a abertura do capítulo mais recente, né? Ou seja, aconteceu há 65 milhões de anos atrás e perdura até os dias de hoje. A primeira fase, né? Ou seja, o primeiro período dessa Era Cenozoica seria o Paleogênio terciário, que aí seria o clima tropical indo até as regiões polares. E nós vamos chamar de glaciação, ou Era do Gelo. E no processo de volta, né, de aquecimento global. Então, processo de glaciação e processo de interglaciação. Beleza? Então, assim, nesse período acontece uma formação, ou seja, uma formação mais recente do nosso território, que seria o quê? A formação das grandes cordilheiras. Porque nesse período terciário, você tem aí a atividade vulcânica e a formação de grandes maciços montanhosos, como, por exemplo, são, né, os dobramentos, né, os enrugamentos, choque de placas, né, e esse choque de placas recente forma as grandes montanhas. Nós não temos mais isso, porque o nosso relevo ele é bem antigo, né, ele é bem desgastado, mas você tem grandes cordilheiras, como, por exemplo, a Himalaia, onde você tem o ponto culminante do mundo, né, o Everest, 8,5 mil quilômetros, os Alpes, né, onde você tem o Aconcagua aqui com 7 mil quilômetros, 7 mil metros, desculpa, quilômetros não metros. Então você vai ter outros, como, por exemplo, o Atlas, né, a Cordilheira dos Atlas, você vai ter os Alpes na Europa, você vai ter as Rochosas nos Estados Unidos, né, ou seja, na América do Norte. Então, assim, você vai ter uma série de cordilheiras pelo mundo. Essas cordilheiras recentes, esses conjuntos de montanhas recentes, são chamados de dobramentos modernos. E na Era Cenozoica, nós temos a Era Quaternária, o período Quaternário, que aí sim seria a Era do Gelo, como nós falamos, né? Através de um processo de muito vulcanismo no planeta, as cinzas vulcânicas acabavam bloqueando os raios solares e as calotas polares avançavam até as regiões tropicais, por isso que nós chamamos de Era do Gelo. E há 2 milhões de anos atrás, desculpa, 3 milhões de anos atrás, houve um retrocesso, e é o que está acontecendo até agora, que é o aquecimento global, que é um período em que o gelo se limita às calotas polares e, mesmo assim, esse calor intenso, ou seja, o aumento da temperatura do planeta faz com que essas calotas venham a se derreter ao longo do tempo. Tá? Então, assim, o processo de glaciação, Era do Gelo, processo de interglaciação, aquecimento global. Então, para finalizar essa parte, né, sobre o tempo geológico, chegou quem estava faltando, que seria o homem. E aí o homem, né, a partir de 2,6 milhões de anos, chega aí aos 45 minutos do segundo tempo, e podemos dizer assim, que é o último grande fenômeno que vem ocorrendo, porque a partir daí a história ela se encarrega de contar, porque chega a divisão mais recente, né, desse tempo geológico, que são as épocas. E por que isso? Porque o homem tem um tempo de vida curto, então nós vamos dividir essa sociedade em um determinado número de anos. Tá bom, pessoal?